Olá, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez felizes e alegres, porque sabemos que o Senhor tem coisas preciosas para liberar hoje sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos com um amigo nosso, pastor, homem de Deus, fundador da comunidade Vida e Fé. Ministério Vida e Fé. Ministério Vida e Fé, aqui em Mogi Guaçu. Mogi das Cruzes. É perto, é longe? Não, Mogi Guaçu lá do outro lado, lá longe. É longe? Eu sempre confundo Mogi Guaçu aqui. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, perto de Bertioga, né? Um pouco perto de Bertioga. Nós estamos aqui hoje para gravar esse podcast, Momentos Decisivos. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, do testemunho do pastor. O pastor André vai estar falando com a gente. Pastor, obrigado por acender na casa dele, irmãos. Um podcast em casa. Então, vai estar chique, né? Chique, vai estar sentado em casa mesmo. Então toma um copo com água que você vai rir demais esse podcast. Amém. Irmãos, pastor, pode se apresentar, falar do Senhor. Amém. Meu nome é André, sou pastor aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Já conheço esse ministério há 18 anos. Nós abrimos o Ministério Vida e Fé. Embora já tenha algum tempo, né, de conversão, já desde 88, né? Comecei no ministério na Igreja Evangélica Quadrangular. Temos aí 29 anos já de ministério, com 5 anos de convertido, já havia sido consagrado, né, para o ministério. Comecei muito jovem. Eu fui o primeiro aluno dentro do seminário onde eu me formei, a me formar com 19 anos de idade. Então, assim, foi um processo assim, bem legal, desde a minha conversão até chegar ao dia de hoje. Assim, são muitas histórias, muitas coisas que aconteceram, né, que é bem gostoso. Mas a gente está nessa jornada, nessa caminhada já de 29 anos de pastoreio, né, entre Ministério da Igreja Evangélica Quadrangular, onde eu nasci, e no nosso próprio ministério agora. Já são esses 29 anos, pregando a palavra de Deus, ministrando na vida das pessoas, tendo experiências boas com Deus, vivendo momentos bons e difíceis, né, da fé cristã, porque a gente sabe que a vida cristã ela não é uma vida cheia de fantasias, é uma vida que a gente tem provas, lutas, não é um conto de fadas, né, como muita gente pensa. A gente sabe que é um preço a ser pago, a renúncia a ser feito, mas vale a pena. Vale a pena. Amém, pastor. Nesses anos, 34 anos de conversão, vale a pena. Por tudo que eu passei, já tudo que eu sofri, não abriria a mão de absolutamente nada, porque tudo foi um aprendizado e um propósito de Deus para a minha vida, para o meu caminhar e para o meu ministério também, para o meu chamado. Amém, pastor. Conta pra gente, pastor, como é que foi a sua conversão? Então, eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a ter um problema de saúde. Eu naquela época eu lutava boxe, eu queria ser lutador de boxe, né? Tinha meus 16 anos. Na minha família todo mundo sempre praticou muito esporte. Meu irmão mais velho foi jogador profissional. Os outros irmãos todos jogaram, eu também jogava futebol na época, tudo. Mas daí eu comecei a querer, fui treinar boxe, gostei. E comecei a treinar e tal. E jovem, né? 16 anos, eu trabalhava na construção civil, porque era a opção que tinha, né? E eu me lembro que um dia eu fui pra academia treinar e comecei a passar muito mal. Tava me aquecendo, né, pulando corda, tudo, pra mim fazer meu treino. E me deu uma falta de ar muito grande e eu não conseguia respirar. A gente treinava num espaço grande em cima e eu fui pra janela, tentei buscar o ar, não sabia o que estava acontecendo comigo. Parei o treino e fui embora pra minha casa. Cheguei em casa e falei, mãe, eu tive um problema de respiração, não sei o que é. Eu não consegui executar o meu treino, assim, de uma hora para outra. Daí a gente lembra que a minha mãe falou assim, então vou te levar no médico, tal. Fizemos consulta, tudo, e quando eu fui fazer os exames, o médico falou que eu estava com problema no coração, que eu estava com as veias do coração entupidas e com problemas nos rins. E uma coisa de uma hora para outra, assim. E a gente sem saber o que fazer, né? Minha mãe preocupada, e o médico falou assim, seu filho trabalha no quê? Minha mãe falou, meu filho trabalha na construção civil, né? Servente de pedreiro, né? E o médico olhou para ela e falou assim, mãe, se seu filho carregasse uma lata hoje, talvez estouraria a veia do coração dele, porque o quadro dele é muito sério. Então, repouso, sem trabalhar, lá. E nesse tempo eu tinha um amigo, que hoje é missionário no Nepal, que a gente é amigo de infância, ele começou a ir para a igreja.
E ele sempre falava de Jesus para mim. Eu, como todo menino, né, todo moleque, 16 anos, eu queria saber do evangelho, queria aproveitar minha vida, curtir minha vida. Mas naquele dia, acho que passou uns 3 dias, esse meu amigo Antenor foi na minha casa. Ele ficou sabendo que eu estava doente e falou: André, vai ter um culto na minha casa, você não quer ir lá participar do culto? Eu falei: Antenor, eu não estou conseguindo nem andar direito, mas se eu puder, eu vou. E nesses dias ia ter uma cruzada em Mogi com o casal Hunter, no ginásio náutico aqui em Mogi das Cruzes. E eu me lembro que eu fui com a minha mãe. Aqueles Hunters lá dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Isso em 88, 1988. Eu entrei no ginásio, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha participado de um culto. Aquela presença que estava naquele ginásio era tão incrível que eu fiquei com medo e voltei embora, e voltei para casa. Eu não consegui ficar lá. Não acredito, né? Logicamente, alguma coisa espiritual, uma perturbação, alguma coisa. Mas a presença de Deus que estava lá era tão imensa que eu tive medo. Você nunca entrei, estava lotado, tinha milhares de pessoas lá. E eu falei: mãe, eu não quero ficar aqui não estou me sentindo bem. Eu fui embora. Daí passou alguns dias, o Antenor falou: vai ter um culto na minha casa, André, vai lá, meus amigos vão estar lá. E nesse tempo que estava acontecendo, o bairro onde eu cresci chama-se Mogilar, onde está a nossa igreja hoje. E começou a ter conversão de jovens no bairro. E esse dia eu cheguei na casa do Antenor, tinha lá uns 25 ou 30 jovens cultuando a Deus. E eu fiquei tão impactado com o que eu vi e com aquela presença. Pastor Maurício, a presença de Jesus era tão real naquela casa, uma casa bem humilde, cheia de jovens, sem ninguém falar um palavrão, sem ninguém fazer uma brincadeira maliciosa, eles cantando, louvando a Deus. Alguns amigos já haviam se convertido, eram novos convertidos, estavam nesse culto. Eu me sentia assim tão humilhado, me sentia assim tão incapaz, porque eles tinham aquilo que eu queria ter, que eu não tinha, que era uma paz. Eu via paz. Eles tinham uma paz que parecia que você podia tocar nelas. Era um ambiente de glória. Hoje eu entendo, hoje você entende, você sabe o que é isso. Mas para mim, que nunca tinha ouvido falar do evangelho, ou melhor, nunca tinha ido numa igreja, porque já tinha ouvido, que eles pregavam para mim, a gente estudava junto, eu não dava bola. Mas quando eu entrei, aquela presença de Jesus, do Espírito Santo naquele lugar, foi assim tão impactante, mas tão impactante que aquilo me destruiu. E daí o Antenor falou assim, irmãos, a gente está aqui com o André é meu amigo e tal. A gente é amigo de infância, crescemos juntos no bairro. E ele está com um problema de saúde, eu queria fazer uma oração por ele. O Antenor já estava desenvolvendo dom profético nessa época. Ele colocou a mão em mim para fazer uma oração. Quando ele começou a orar, ele ministrou cura no meu coração, ministrou cura no meu corpo. E assim que ele terminou, ele falou: André, eu tive uma visão, eu vi um homem de branco enfiando a mão no seu peito, tirando um coração que estava todo preto e colocando um coração novo. E esse homem também pegou e colocou algo na tua boca, ele colocou palavras dentro da sua boca, e ele estava dizendo para você que ele tem um chamado para a tua vida. Amém. Uau! Saí, fui para casa. E ele não sabia nada do seu problema, né? Não, ele sabia do meu problema de saúde, porque a gente era amigo. Sim. Ah, tá, entendi. Ele orou especificamente por isso. Que ousado, né? Ousado. Que ousado pra falar. Naquela semana eu fui fazer o exame. Eu já não tinha mais nenhum problema de coração, nem problema nos rins. Eu tinha sido curado naquela reunião. Você sentiu alguma coisa na hora que ele... Senti muita paz. Muita paz. Assim, não caí endemoniado. Nada física, nenhum toque? Não. Daí, naquela semana, eu fui até a casa dele. Eu cheguei na casa dele e falei: Antenor, eu quero falar com você. São 3 irmãos, o pastor Reinaldo, o pastor Benê e o pastor Antenor, que é um missionário. A gente sempre andou mais junto. Falei: eu quero aceitar Jesus. Nunca me esqueço, 18 de julho de 1988. Ele olhou para mim: você tem certeza de que você quer aceitar Jesus? Falei: eu tenho, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele falou assim: você sabe o preço que você vai pagar? Porque, irmãos, naquele tempo ser crente não é como hoje. Era muito mais difícil. A perseguição dentro da família era maior. Os levantes que a gente tinha era maior. Até na escola também. Sim, né? Sim, em todo lugar. Em todo lugar. Eu sabia que ia pagar um preço muito grande pela conversão por causa da minha família. Ser uma família católica, minha mãe muito praticante, minha avó, enfim. Eu sabia que ia ter problemas. Mas eu estava disposto a enfrentar qualquer dificuldade para ter aquela paz, para ter aquela alegria que eles tinham. E daí meu amigo falou assim: se você está disposto, a gente vai orar. Dobrei meu joelho, fiz oração de confissão. Quando eu me levantei, eu era uma outra pessoa. Coisa que hoje nem faz mais, né? Gente, foi como se 100 quilos tivesse sido tirado dos meus ombros.
Daí eu voltei para minha casa muito feliz, cheio de alegria, uma felicidade inexplicável, assim, é imensurável, é algo assim, é grande demais. Eu tinha muito problema com a minha família, muito problema de relacionamento com os irmãos, eu não conversava com ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi me reconciliar com meu pai, pedir perdão para ele. Houve uma cura interior. Houve uma cura imediata, assim, eu saí daquelas trevas de angústia, de raiva, de rancor, para um coração quebrantado. Eu não tive problema de chegar, pedir perdão para meus irmãos, e ali minha vida foi reconstruída. A minha transformação ali foi notória. Que lindo. Foi assim algo muito impactante, que mudou a minha trajetória. Eu saí daquela casa uma nova pessoa. Eu entendo o que é conversão de verdade. Eu sei que é você entrar em trevas e sair em luz, o que é você entrar preso e sair livre. Eu sei o que é entrar angustiado e sair cheio da graça e cheio do amor. Houve uma genuína metanoia, né? Houve mudança, transformação de mente. Eu nunca me esqueço, pastor Maurício, porque no outro dia, como era o mês de julho, estava frio, mas o céu muito azul. E eu saía para tomar um pouco de sol, né? Porque eu ainda estava naquele processo, mas já tinha crido já na minha cura. E eu olhei para o céu e falei, meu Deus, ser crente é isso, porque eu não experimentei isso antes. Ser crente em Jesus é ter essa paz, porque eu não experimentei essa paz antes. Por quê? E assim, toda vez que eu olhava para o céu, era uma inundação de alegria, de amor no meu coração, inexplicável. Isso me sustentou até hoje, sabe? Aquela experiência é o que me sustenta até hoje, em saber de onde Ele me tirou, o que Ele fez e o que Ele é na minha vida. Fato, né? Experiências com Deus nos levam a ficar firmes, né? Sim, eu falo para as pessoas. Genuínas com Deus nos faz ficar firme em meio às tribulações e meias lutas. Uma verdadeira experiência, quando você reconhece quem você é e quem é Deus, Ele muda a tua história. Por isso eu falo para as pessoas, qualquer pessoa que tiver um encontro com Jesus, ele vai ser mudado. Porque não há possibilidade de a gente continuar sendo o que era. A transformação, ela é real na vida daquele que quer e que crer em Jesus, né? A gente pastoreando, sabe, a gente fala, eu não mudo, não. Quem se converteu, muda. Você tem que mudar, e a mudança é genuína. É obra do Espírito Santo na tua vida, quando você realmente aceita toda a direção que Deus dá para você. Você vai ser uma pessoa transformada. Curada, restaurada, transformada. Legal. Maravilha, bênção de Deus, já houve até uma cura, né? E essa cura já trouxe um alinhamento para sua família, Sim. né? Um conceito entre pai e filho e tal. Sim. Porque eu lembrei que na minha também eu tinha problemas com a minha mãe. Eu não falava com ela, era difícil o tratar. Mas após a conversão, veio uma cura. E a gente começa a ver as pessoas com outros olhos, né? A gente começa a entender porque algumas pessoas se posicionam duramente e tal. Sim. O coração das pessoas parece que é revelado pra gente não deixar. Eu tinha muito problema com meu pai. Meu pai era um homem muito duro. Meu pai era um homem extremamente honesto, trabalhador, mas que teve uma vida muito difícil. Perdeu os pais cedo, com 6 anos começou a trabalhar na roça. Não teve estudo. Então ele era rude. Ele era assim, um homem que sustentava a família, mas ele era muito duro com as palavras dele. Então aquilo ia gerando uma revolta em mim, uma revolta, né? Mas quando eu me converti, eu entendi que ele não podia me dar aquilo que ele não tinha, mas eu tinha algo para dar para ele que ele não tinha, que era o amor de Jesus. E dali nosso relacionamento mudou assim completamente. Começa a entender as limitações, né? Sim. Isso é uma palavra-chave, né? Quando a gente começa a andar com Deus, você começa a entender como as pessoas são. As pessoas não têm que ser como você quer para você amá-las. Porque você passa a entender que elas são como Deus as fez. E cada um tem uma característica. Não estou falando de mudança, estou falando você tem maturidade, né? Para falar assim, aquela pessoa tem esse jeito, tem aquela característica, mas o meu papel é amá-la do jeito que ela é e poder ajudá-la quando ela precisar. Sim. Interessante. Pastor, como é que foi? Esse processo foi muito lindo. E o seu chamado, como nasceu? Então, chamado para pregação ou fala o chamado pastoral? Chamado pastoral, né? Chamado para pregação, né? Porque nem todo pregador é pastor, a bem na verdade. Sim. Mas o senhor é um pastor, isso é nítido. Eu quando eu comecei a congregar, o meu amor era estar na igreja. Eu ia em todos os cultos que tinha na igreja. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu estava lá. Meu prazer era estar lá. Eu nunca fui na igreja com a expectativa de ser pastor.
nunca. Eu queria estar junto com os irmãos, eu queria experimentar aquele ambiente de amor. Então, reunião de oração que só tinha senhores e senhoras, eu estava lá de joelho com os irmãos. Então, eu comecei a ser ensinado que eu precisava ter vida própria com Deus. Então, eu desenvolvi uma vida de oração, comecei a ter disciplina de orar todos os dias. Logo que eu me converti, uns 15 dias depois, uma amiga minha, uma amiga da minha família, foi me chamar para trabalhar. Então, eu já saí da construção para ir para trabalhar na loja, numa ótica, numa joalheria, né? E ali aprendi minha profissão, com ótica, que eu mexo até hoje. Mas já começou a mudar as coisas da minha vida. Então eu já comecei a falar assim, puxa, eu preciso ter disciplina em orar. Então eu, de manhãzinha, eu acordava, tirava todo dia 1 hora de oração. Religiosamente eu orava 1 hora e lia a Bíblia 1 hora. Todos os dias, isso era meu hábito. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha prazer de falar de Jesus para as pessoas. Meu prazer era esse. E um dia eu estava sentado no culto do domingo, na igreja, e falei, puxa, será que um dia eu vou ter coragem de pregar? Igual o meu pastor prega, a igreja era grande, tinha aí seus 500 membros mais ou menos. Mas o trabalhar de Deus estava sendo muito rápido na minha vida. Porque assim que eu me converti, um desses irmãos que me levou para Jesus, ele estava fazendo seminário. Ele falou, André, vamos lá estudar, vamos fazer teologia. Eu falei, mas nem li a Bíblia ainda. Ele falou assim, não faz mal, vai lá estudar, daí você vai ter que ler a Bíblia mesmo, você vai aprender. Me converti no dia 18 de julho de 88 e em 89 fui para o seminário. Eles me aceitaram e ali eu comecei a estudar, mas com o coração de servir. Então 2 meses depois que eu me converti, fui batizado com o Espírito Santo. E essa é uma experiência assim que eu amo compartilhar com as pessoas. Porque eu tinha tanta vontade de ser batizado com o Espírito Santo, porque a gente estava vivendo, era uma igreja, né? Pentecostal, que todo mundo buscava, as pessoas tinham sede, e tinha muitos jovens na igreja. E eu falava, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero, ter experiência com o Senhor. E eu me lembro que eu fui num desses cultos de terça-feira, eu cheguei na igreja, estava lá um culto normal, e eu senti como se um homem me enchesse. Imagina, pastor Maurício, um outro Maurício entra dentro de você e te enche, e parece que alguma coisa explode dentro de você. E eu comecei a chorar, chorar. E aquela experiência assim incrível, eu falei, caramba, o que será que aconteceu comigo? Será que eu sou batismo com o Espírito Santo? Mas eu não lembro, eu não falei línguas e tal. Mas aquilo foi tão imenso, tão grande, que aquilo me preencheu. Que eu saí do culto, fui para minha casa, daí fiquei com aquilo na cabeça, falei, o que é essa experiência que eu tive? Eu era muito novo ainda, né? Não tinha conhecimento de nada. E eu me recordo que nesse dia, no outro dia, Deus preparou um momento a sós para mim em casa. Todo mundo saiu. Eu trabalhava perto da onde era a empresa e eu almoçava em casa, tinha 2 horas de almoço. E eu não via a hora de voltar para casa, para mim poder falar com Deus na hora do almoço. Quando eu cheguei, falei, Jesus, a experiência que eu tive ontem na igreja, aquilo é o batismo com o Espírito Santo? Se aquilo foi o batismo com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas agora. Imediatamente comecei a falar em línguas. Ô, louco, tentou falar português sem língua estranha. Não, daí começou. Daí Deus já me deu o dom de variedades de línguas, daí foi uma coisa maravilhosa. E ali eu comecei todos os dias a tirar tempo orando em línguas. E fui me preparar, fui para o seminário. Mas mesmo não tinha percepção ou aquela ambição pastoral. Me lembro que um dia meu pastor chegou, ele precisava de colocar líderes, né, para o grupo de jovens. Ele falou para mim, André, a gente tem orado a seu respeito e nós vimos que você tem liderança para lidar com os jovens. Então a gente queria separar você para o Ministério de Jovens. Você quer? Eu falei, aceito. Daí comecei como líder de mocidade. Daí logo em seguida o pastor falou, Deus nos deu a direção que você tem um chamado pastoral. Mas eu já via na prática. Na verdade, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, assim diz o Senhor, te chamei para ser pastor. Nasceu dentro de mim o cuidado. Eu quando estava no seminário, pastor Maurício, eu recebi uma palavra profética de um profeta que veio da Holanda fazer um curso conosco chamado John Stackenburg. Esse homem, ele profetizou para todos os alunos que estavam dentro da sala. Tinha mais de 45 alunos. Toda a palavra profética daqueles que eu conheço se cumpriram. A palavra profética que ele trouxe para mim naquela época, eu nem era pastor ainda. Ele falou assim, Deus te levantou como Neemias. Ele chamou você para ser restaurador de muros. E ele colocou nas tuas mãos a autoridade para derrubar e para levantar e para restaurar. Seu ministério é como um restaurador. E eu era muito exortador.
Eu era muito encorajador das pessoas. Não abandona a fé, Deus vai dar vitória. Olha, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ali nasceu. Quando eu fui ver, eu já estava tão envolvido já com o ministério. Daí depois já fui consagrado para o ministério pastoral, já tinha consciência, já tinha um certo conhecimento bíblico a respeito de pastorado. E ali começou, juntamente com o ministério pastoral, também uma característica que sempre foi muito ativa na minha vida, a área de libertação, porque desde novinho já comecei a expulsar demônios, evangelizava muito, porque nós íamos para as favelas, nós íamos porta de baile. Antes de ser pastor, você Antes de ser pastor, já. Então, minha primeira... Não precisa ser pastor para expulsar demônio, é só ser crente. A minha primeira experiência estava vindo de um culto domingo à noite, 1 ano de convertido. Em frente à estação de Mogi tinha uma família, eu fui falar de Jesus para eles. A mulher ficou assim tocada, eu falei, posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Eu fui orar por ela, manifestou uma legião de demônio na mulher. Em frente à estação, 9h30 da noite, num domingo. Gente indo, vindo e todo mundo olhando e eu lá. Falei, agora é agora, não tem jeito. E fui, ministrei. Do jeito que o meu pastor expulsava o demônio, eu falei, vou expulsar igual. E Deus me deu assim uma experiência incrível. A mulher foi liberta, as crianças receberam oração, ela aceitou Jesus. E foi algo assim que explodiu dentro de mim. E dali, naquele dia em diante, comecei a ter muitas experiências. Porque nós começamos a evangelizar, passei a evangelizar muito mais. Ia pra rua, ia na porta de baile, ia na área de prostituição, ia na favela. Todo lugar era lugar para falar de Jesus. Então aquela experiência de expulsar o demônio da moça lá, que você estava evangelizando ela, foi um dos momentos decisivos que escancarou para você, dizendo, realmente você tem um chamado para essa... Eu entendi que eu tinha autoridade e tinha fé para exercer aquilo. Entendi. E dali em diante começou. E uma outra experiência também que eu tive, pastor, que foi assim muito marcante, até para as pessoas, para os irmãos que nos ouvirem, eu orava todo dia de manhã, das 7 às 8h30. Todo dia. Eu acordava às 6 horas, eu tinha muita coisa de disciplina. Porque quando eu treinava, eu acordava cedo para correr e tudo mais. E do lado da minha casa tinha uma mulher que frequentava a Umbanda há 30 anos e ela estava querendo sair da Umbanda. E ela falou para minha mãe assim, Dona Tereza, será que seu filho não faz uma oração para mim? Irmãos, eu tinha mais ou menos 2 anos e meio de convertido. Mais ou menos isso. E minha mãe falou, André, a vizinha pediu para você orar por ela. Você vai lá? Minha mãe não acreditava, ela achava que era mentira, as coisas, expulsar demônio. Eu falei, eu vou se a senhora for comigo. A senhora vai comigo? Falou, eu vou, filho. Já criou já já sabia que ia acontecer. Já sabia, mas eu queria que ela visse, né? Entendi. E daí eu cheguei na casa, que tava a mulher, o filho menor e as 2 crianças. Falei, eu vou começar do menor, porque eu sei que as crianças não são endemoniadas, mas ela eu sei que é. E naquele dia foi assim, uma experiência incrível, porque a hora que eu cheguei, que eu orei pelo menino, ele ficou meio perturbadinho, expulsei demônio e tal, mais light, mas a hora que eu coloquei a mão na mulher, meu Deus, manifestou uma linhagem de Exu lá na vida da mulher. Ele olhou pra mim e falou assim, eu te odeio, eu vou te matar, eu odeio quando você ora, eu odeio ouvir sua voz. Daí a hora que eu vi minha mãe, cadê minha mãe? Minha mãe já estava na minha casa. Minha mãe morreu de medo, coitada. Daí eu peguei, ministrei, expulsei o demônio. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, sem orgulho, mas para honra e glória do Senhor Jesus. Essa mulher tinha ido em 3 igrejas, onde eu morava. Uma igreja tradicional, ela quebrou os bancos da igreja. E o pastor expulsou ela da igreja, não expulsou o demônio. Ela foi numa casa de uns irmãos Ela foi numa casa de alguns irmãos tradicionais, ela quebrou a sala inteira do pessoal, o pessoal expulsou ela, mas não expulsou o demônio. E uma outra situação que ela foi numa igreja católica e manifestou o demônio dentro da igreja católica. E um menino de 18 anos de idade, simples, foi lá e ministrou a libertação na vida dessa mulher e ganhamos essa mulher para Jesus. Então, hoje eu entendo a importância de se posicionar dentro do seu chamado, dentro da tua experiência. Eu aprendi uma coisa, eu não poderia dar para a pessoa o que eu não tinha. Mas o pouco que eu tinha, eu tentava fazer da melhor forma. Então, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11, né? O que eu recebi do Senhor... também vos entreguei. Vos entreguei. Ele não dava aquilo que ele não tinha. Ele dava justamente. Aquilo que ele tinha. Eu falei assim, orar por alguém... Eu oro. Ter oportunidade de ministrar a libertação, eu ministro.
Então, eu já estava tendo bastante experiência com aquilo dali, né? Com aquele ministério. E foi muito marcante para mim, porque eu cresci dentro disso. Eu aprendi a desenvolver um relacionamento próprio com Deus. Imagina, tô orando, na hora que tu olha pra tocar até a mãe. Foi. Olha, eu vou te dizer, era difícil sair daquela sala, viu? E entrar na minha casa, porque era uma vila de casas, né? Daí quando cheguei na minha casa... Por quê? Daí eu cheguei na minha casa e falei, ei mãe, é mentira ou é verdade? E aí você tirou onda? Daí ela falou, não filho, agora eu sei que é verdade e tal. Eu falei, ó mãe, não... é isso que a gente enfrenta na igreja. É esse tipo de gente que infelizmente acaba sendo escravizado por Satanás, por demônios. Essas pessoas precisam de ter um encontro com Jesus, precisam de pessoas que ministrem na vida delas, né? Então daí começou a deslanchar meu ministério, começou a crescer. Que bem. E eu sempre muito ativo, eu fiz tudo que pude fazer na igreja, dei aula, fui professor, depois eu me formei em teologia, depois eu fiz o ITQ para ser apresentado na convenção. Daí eu fui apresentado, reconhecido pela convenção nacional. Daí eu fui apresentado para a igreja, consagrado na igreja como pastor, como obreiro credenciado e como pastor. Daí era o pastor titular, eu e esse outro pastor Benê, que fazíamos ali os auxiliares do nosso pastor, que ele era o primeiro tesoureiro nacional. Então foi uma época que a gente teve muita oportunidade de crescer. Daí fazia de tudo na igreja, fazia casamento, fazia ofício fúnebre, fazia apresentação de criança. E quando eu fui perceber tudo, quando eu fui perceber, eu já estava muito mais ativo do que eu imaginava. E daí um dia eu me lembrei, porque o Espírito Santo falou, lembra quando você falou? Se um dia você teria coragem de pregar, hoje você está pregando nessa igreja. Então, as coisas de Deus, a seu tempo, elas acontecem. Pode ter certeza. Deus não precisa explicar nada como que ele vai fazer, ele simplesmente faz. Amém, amém, amém. Forte, né? Deus não precisa explicar nada, né? Porque simplesmente faz. Sim. Eu tenho uma palavra que eu falo acerca disso, que o nosso chamado é para andar com Deus. Não é para Deus explicar. É para a gente confiar e no caminho ele faz. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas querem muita explicação, né? Eu vejo uma necessidade de explicar como vai acontecer, como vai ocorrer, por que disso, por que daquilo, e acaba perdendo a essência. Você imagina só, Deus fala para você assim, eu vou te dar algo para você. E esse algo você quer muito. Mas a partir do momento que você começa a querer raciocinar para que seja algo lógico, você vai fugir do controle daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque muitas vezes Deus ele faz as coisas da forma mais simples possível. Eu falo, para mim foi tudo muito simples. Tudo muito natural. A gente tem a mania de querer sofisticar as coisas de Deus. O evangelho é simples, gente. É falar de Jesus. Por que será? Por causa da alma? Por causa que o homem quer ter o controle? Eu acho que o ser humano tem a necessidade de merecer, de se sentir merecedor. Sabe? Eu quero me sentir merecedor daquilo. Eu quero me esforçar para receber. Eu quero ter, sabe, um crédito nisso. E nós não precisamos. Você entendeu? Entendi. Irmãos, tudo que Deus dá para você é dele, é de graça. Se você ora por alguém e a pessoa é curada, é o Espírito Santo que faz. Se você expulsa o demônio, é no nome de Jesus que ele sai. Se você cura alguém, é o poder do Espírito Santo. Tudo é emprestado, nada é nosso. Verdade. Nada é nosso. Se você ora em línguas, não é você que ora, é o Espírito Santo que ora. Se você profetiza, é o Espírito Santo que te inspira, não é próprio da tua cabeça. Então tudo é dele, tudo que executa, que opera, vem dele. Então o que a gente precisa aprender é obedecer. Cooperadores. Sim. Somos cooperadores. Sim. É a palavra, né? Somos apenas cooperadores do Senhor para o próprio Senhor, né? Ministramos ele por meio dele, né? É verdade. Ministramos a ele por meio dele. Então nessa caminhada, assim, eu tive muitas experiências assim, muito legais, errei muito, aprendi muita coisa. Pastor, só aqui, né, não te cortando, nós voltando aqui, esse culto dos Hunters, depois você não voltou mais, não teve? Não, na verdade eu nem sei como que foi aquele culto. Você não teve mais oportunidade de estar com eles? Não, nunca mais, eu nem sei. Um amigo meu que falou, André, vamos lá, porque esse casal, eles são muito usados em cura divina, como você estava doente. Na verdade, esse meu amigo que me convidou foi um amigo que orou e fui curado. Olha só. Olha que Deus usa, entendeu? Deus usa o grande, Deus usa o pequeno, Deus usa o desconhecido, Deus usa o conhecido. Justamente, o que Deus queria fazer na minha vida era me levar até um encontro com Jesus. Talvez, se eu fosse curado naquela cruzada, eu não voltaria, não sei. Mas ali não, eu precisei de ter o convívio, eu precisei de ver, experimentar. Aquilo mexeu muito comigo, eu falei, é isso que eu quero, eu estou disposto a pagar o preço por isso. Sabe, eu estou disposto a
abrir mão de muitas coisas por causa dessa presença, desse amor, dessa graça. E foi o que aconteceu. Então, para mim foi a melhor coisa do mundo, foi ter tido aquela experiência com Deus naquele culto. Numa casa, culto no lar. Eu tenho aprendido com Deus, pastor Maurício, o que faz uma casa ser extraordinária, se é um barraco ou se é um palácio, é a presença do Espírito Santo. Se tiver presença do Espírito Santo, qualquer ambiente é transformado. Qualquer ambiente. Naquele dia, naquela casa simples, o Espírito Santo estava enchendo aquele lugar. E eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. E eu sou fruto disso. Hoje eu estou aqui, depois de 34 anos, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, com a mesma essência, nunca perdi a minha essência. Nunca quis que as pessoas vissem em mim aquilo que não sou, porque eu sei de onde eu vim, de onde Ele me tirou, e sei o que Ele é poderoso para fazer na minha vida. Não precisamos provar nada para ninguém, né? Já fomos aceitos, né? A gente tem essa, né? Às vezes dá uns tiques, não, tem que fazer, porque na realidade muitas pessoas não entendem que elas não precisam provar mais nada, porque Deus já aceitou elas. Justamente. Mas a gente cai naquela necessidade de aprovação, né? Sim. E quando a gente quer aprovação, na realidade, a gente quer aprovação de homens. Justamente. Eu até dentro disso, talvez muitos jovens, eu me lembro que no dia em que fui apresentado para a igreja, a questão dos jovens era assim: temos que te chamar de André ou de Senhor daqui em diante. Daí eu peguei minha identidade e falei: como está escrito na minha identidade? Ele falou: André. Eu falei: continua chamando de André. Ah, não temos que chamar você de pastor? Eu falei: não, me chama de André. A forma como vocês vão me chamar não vai mudar nada o meu caráter, o que eu sou em Deus. Porque às vezes até para você poder trabalhar com jovens, né, você não pode criar essa barreira, porque os jovens criam barreira em qualquer coisa, né? Sim, mas tem uma outra questão, pastor Maurício, é a vaidade do nosso coração. Sim. Você sabe, um dos grandes problemas que o ser humano tem é o seguinte: pensa bem, você vive uma vida humilde, você vive uma vida pobre, e de repente as coisas começam a mudar na tua vida e você é colocado numa posição de autoridade diante dos outros. E esse grupo tem gente de todos os níveis, pobres, ricas, estudadas ou não estudadas, que vão te olhar de uma forma diferente. Então aí é onde entra a questão do seu coração. Para muita gente, aquilo não vai mudar nada, porque ele vai continuar sendo o mesmo. Para outros, eles vão ter aquela ideia: não, agora eu sou melhor. Agora é minha vez de ser respeitada, é minha vez das pessoas mudarem a forma como olham para mim. Você está entendendo? Daí você começa a perder a essência de servo. E uma coisa que eu sempre falei para Deus: Deus, antes de ser servido, eu quero servir. Eu quero aprender a servir. Eu não estou na igreja para me ser senhor, eu estou na igreja para ser servo. Eu entendo o papel do mordomo, o mordomo é o que serve. Então eu quero continuar tendo a mesma essência, quero continuar tendo a mesma alegria, o mesmo prazer. E eu digo sim, sem medo de ser confrontado por ninguém. Continuo do mesmo jeito. Meu coração mesmo. Amém. E vai ser até o dia que eu morrer, em nome de Jesus. Esse é o segredo, né, para Deus poder acrescentar Deus, né? Poder acrescentar nós. Porque a gente pode criar caminhos também. Sim. Mas quando os caminhos vêm de Deus, Ele confia em nós e aquilo que nós somos não muda, né? É verdade. Move o nosso coração. Nosso coração não vai ficar preso naquilo que Deus nos dá, ou naquilo que Deus nos permite viver. Vai ficar preso nele, naquilo que nós éramos. Sim, sim. E o maior desafio que um cristão tem, pastor Maurício, é mostrar Jesus para as pessoas na vida dele. Verdade. Pensa bem comigo, o próprio Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus ele dá essa declaração, o que ele espera de mim como servo? Que eu tenha o quê? Características e qualidades dele. Então eu acho assim uma bobeira, sabe, pastores serem arrogantes, serem soberbos, se esquecem daquilo que Deus fez na vida deles, se esquecem daquilo que foram. Você não vai perder sua autoridade porque você acha que você tem que ter uma postura melhor do que os outros, de orgulho. Sua autoridade não está baseada nisso. Sua autoridade está naquilo que você é em Cristo, na sua posição em Cristo. Você não vai deixar de ter poder de Deus porque você se julga menor ou melhor do que alguém, não. A manifestação do Espírito não depende disso. O que nós precisamos é que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus na nossa vida. E é que, infelizmente, essa geração está precisando conhecê-lo. Eu estava falando esses dias com um apóstolo amigo meu, falando para ele sobre
nós nos enxergarmos como Deus nos enxerga, porque muitas pessoas ainda são escravos, elas não conseguem romper esse paradigma de entender que você não é mais escravo, você é filho, né? Por causa dessa falsa imagem de humildade, né? Porque ser humilde não tem nada a ver com condição financeira, não tem nada a ver com o carro que você dirige, a casa que você mora, com as roupas que você veste, tem nada a ver. Tem a ver com a posição do seu coração. Sim. Não é? Como você se posiciona, como você se relaciona com as pessoas, como você as enxerga, né? É isso que te faz realmente ser humilde. Deixa eu falar uma coisa interessante. Quando eu era seminarista, tinha um holandês. O seminário era financiado por holandeses. Como o meu professor, nosso diretor, pastor Henrique de Kock, ele é holandês. Então tinha toda a estrutura, né, dos holandeses que mandavam ofertas e ajudavam pro sustento do seminário. Um dia nós tínhamos lá uma mesa de pimbolim, na hora do intervalo das aulas, e tinha um holandês lá, gordão, grandão, igual eu, assim. Gente boa, não falava nossa língua, mas ele estava lá brincando, descalço, de bermuda e de camiseta, jogando pimbolim, dando risada, sentava no chão, comia. Daí eu fiquei falando, pastor Henrique, deixa eu fazer uma pergunta, quem é aquele irmão ali? Porque ele é bem de boa, né, bem humilde. Ele falou, André, você não tem noção de quem é esse cara. Eu falei, por quê? Ele falou, esse irmão, ele é dono da maior frota de navio pesqueiro que tem na Holanda. Ele é milionário. Ô, louco. E olha só o coração dele. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como pode? Tem gente que é arrogante, que é orgulhoso, tem gente que tem uma soberba, né? Que se acha superior a alguém. E quem poderia se achar soberbo, assim dizendo, porque tem condições, não é, porque é uma questão de coração. Você vê, tem pobres que são arrogantes, são soberbos. Eu já fui ajudar gente pobre, fui levar a cesta básica, a pessoa falou, não precisa dessa cesta básica, mas está passando necessidade. E já vi pessoas ricas chegarem até mim e falarem, irmão, ora por mim, eu preciso da sua oração. Eu dirigi durante um ano a reuniões da Donep, na casa do presidente da Donep, com meus 23 anos de idade, durante um ano, toda segunda-feira. Então, empresários, gente de dinheiro ia lá. Meu Deus, você me lembrou uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Fui lá na casa do irmão, carro na garagem zero, pastor, carro zero. Na hora que eu entro na casa dele para orar, as coisas tudo caindo, a porta caindo para um lado, tudo virado. Aí eu, meu Deus, irmão, cristão, pra igreja, né? Sobe a rua, terno, gravata, sua esposa com saião todo perfumado e sobe e tal. E naquela postura, né? Aí você vê dentro de casa, como pode, né, irmão? Uma vida de aparência. A gente não precisa de ter isso, de ser assim. A gente tem que ser autêntico. Sim. Ser o que você é. Você se cuidar, você fazer, né, sua esteira, você correr, você cuidar do seu físico, comprar, né, as coisas para você, não te faz você uma pessoa arrogante. Não. Humildade, como o pastor disse aqui, tem a ver com o posicionamento do seu coração. E sem falar que é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Então todos nós precisávamos de aprender a ser humildes. Desenvolver isso, a humildade. Então é muito bom, o relacionamento com pessoas é isso. Você nunca pode se relacionar com pessoas se achando melhor do que alguém. Você entendeu? Nunca, nunca. Então nós temos que aprender isso. Eu aprendi, eu como fui meio que fora da curva, no que diz respeito a determinados comportamentos, né, a nível de ministério, porque eu sempre tive uma opinião, eu coloquei uma coisa no meu coração, não quero ser igual a ninguém, não vou copiar pregador para pregar, não vou copiar fulano, eu vou desenvolver o meu jeito. Deus me chamou. Eu vou copiar técnicas, nem nada. Eu me lembro que quando eu era seminarista, uma professora falou, nossa, aquele irmão ali, ó, ele pregou uma mensagem que eu fiquei perguntando, eu já ouvi em algum lugar essa mensagem. Na verdade, ele copiou a mensagem de Jim Swaggart. Né? Ele pregou igualzinho, falou, sabia que eu conhecia esse pregador. Mas você não precisa pregar igual a ele, você não tem que ser igual a um fulano, ciclano, seja você. Então eu aprendi isso. Eu falei, Deus, eu quero ter minhas características, eu quero escrever a minha história. Eu quero que o Senhor me use do jeito que eu sou, dentro daquilo que o Senhor me deu, me proporcionou. Então, nessa caminhada, eu fui acrescentando coisas, aprendendo, amadurecendo, assumindo posturas, assumindo comportamentos diante de Deus. Sim. E tudo isso é uma construção. Eu falo para as pessoas, vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos que você sai correndo feito louco.
é uma maratona. Na maratona, você vai ter desgaste. Alguns chegam bem, outros chegam capengando, outros quase não conseguem atravessar, mas acabam atravessando. Então, não importa como você começa, importa como você vai terminar a tua corrida. E é isso que é a ideia de vida cristã. O que eu falo para as pessoas no nosso ministério, na minha igreja, é que elas possam olhar para trás e falar assim: hoje eu estou melhor do que eu estava no ano passado, porque eu amadureci. Eu aprendi com as provas, aprendi com as lutas, tirei ensinamento das dificuldades, aprendi também com as alegrias, aprendi também com a prosperidade. É isso que forma o nosso caráter cristão. O nosso caráter cristão está em constante transformação, porque quanto mais você conhecer o Senhor Jesus e mais se relacionar com Ele, mais dele você vai ter na tua vida. Verdade, nossa, pastor, isso é uma coisa fundamental que sumiu dos púlpitos, né? A nossa vida, como desenvolver uma vida cristã, como ser um cristão, como passar pelas lutas, passar pelas provas, o que tirar das lutas, entender Deus até no meio das lutas, que mesmo em meio aos desertos, Ele está lá, né? A nuvem de fogo estava lá eu quero, no deserto. Eu me lembro que eu pastoreava a igreja evangélica Quadrangular nesse bairro onde eu... Não aqui onde eu moro, vizinho, porque é aqui próximo, né? Bem pertinho. E um dia... um pastor, meu amigo, veio pregar na igreja e falou para mim: André, eu tinha acabado de casar já. Ele falou assim: Deus vai te dar um filho. A gente não tinha um projeto de ter um filho logo na sequência, porque pobre, quando casa, quer pagar as contas primeiro, né? Uhum. Falei: a gente paga as contas e depois tem filho. Mas assim, Deus quis e logo nos deu o presente da Paula estar grávida. Quando a Paula estava no seu 5º mês de gravidez, ela começou a ter problemas na gestação. E quando ela foi no médico para fazer os exames, o pré-natal, o médico falou para ela: filha, o teu bebê, o coração não bate, não está batendo mais, a gente vai ter que fazer um aborto. E ela ficou muito, assim, triste. Isso foi no final da tarde. Ela falou: André, o médico disse que nosso filho, que a gente achava que era uma menina, está morto. E a gente vai ter que fazer o aborto amanhã. Eu acabei de chegar do emprego, tinha acabado de chegar do serviço, a gente tinha culto à noite, e eu falei para ela assim, Paula, Deus não mente. Quando Deus fala que dá alguma coisa pra gente, é real. Eu ungi a barriga dela, falei: Senhor, o Senhor disse que essa criança vai ser meu filho. E eu creio, porque o Senhor sabe a alegria que trouxe no meu coração. Eu ungi a barriga dela, orei pelo meu filho e ministrei na vida dela. No outro dia, quando ela voltou para fazer o ultrassom, a hora que o médico colocou o equipamento, o coração disparou. Ele olhou para o rosto dela e falou: filha, você crê em Deus? Ela falou: eu creio, porque o médico também era cristão. Falou: então eu posso dizer para você, foi um milagre de Deus. Essa criança não estava viva. Hoje meu filho está com 22 anos de idade. Pena que é corintiano, né? Mas enfim. Estamos orando por um milagre completo. Aí, sabe, Coríntios é bíblico, né? Tá lá na Bíblia, né? Sabia que eu ia dar essa tirada, né? Pastor, conta pra nós aqui, né? Dentro da sua caminhada, dessa trajetória, que é o tema do podcast, momentos decisivos. Sim. Tem aqueles momentos de transição, né? Que algo maior acontece ou que uma situação extraordinária acontece que te impulsiona a você, às vezes, transicionar tudo na sua vida. Tudo muda. Conta um dos momentos pra nós. Um encontro com alguém, uma ativação, uma transformação. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu não me recordo o ano. Ou sei lá, vi um livro de alguém e pum, tipo, abriu uma porta pro sobrenatural que até então você não tinha essa porta e não entendia. Às vezes até tinha, mas não entendia. Sim, eu tinha experiência com Deus, mas eram consequências de uma vida de oração. Mas houve um tempo que eu tive um sonho que Deus falou para mim assim: André, eu quero que você consagre todas as suas manhãs de oração para mim. Eu tive 3 vezes na minha vida, pastor Maurício, que eu vi claramente a voz de Deus, do Espírito Santo falar comigo. Foi nesse sonho 2 vezes. Aliás, uma outra vez também, um sonho profético que eu tive, que foi assim, muito audível. Mas quando eu tive esse sonho, eu acordei, sentei na cama e falei: Deus falou comigo. Foi muito real. Me lembro como se fosse hoje. Daquele dia eu comecei a tirar um tempo de oração. E eu orava todos os dias, religiosamente, assim, por um período, acho que mais de um ano foi a frequência disso. Eu orava todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia. De segunda a segunda. Eu orava 4 horas, só língua estranha. Só línguas.
porque eu já era pastor já na igreja auxiliar, então eu tinha que trabalhar na parte da manhã, não tinha culto, era o meu tempo de consagração. Isso desencadeou assim em mim algo que eu não percebia. É até interessante, porque você começa a ter comunhão com Deus, mas você mesmo não consegue perceber o quanto aquilo começa a se tornar mais forte em você. Daí eu comecei a perceber que a unção começou a se tornar mais forte, a ministração, a área de libertação começou a se tornar mais natural. Até tem o fato, eu estava em casa, daí um dia uma mulher chegou e falou para minha mãe assim, aqui que mora um menino que é pastor e tal, porque era ainda jovem, tinha uns 24 anos. Ela falou, seu filho poderia orar por mim? Minha mãe falou, vou falar para ele. Eu falei, não, fala para ela que eu vou, mãe. Deixa o endereço. Era minha vizinha da casa de trás, onde eu morava. Ela chegou para mim e falou assim, moço, nós somos do espiritismo e tal, nos envolvemos com o ocultismo também, mas a gente quer sair dessa vida, você podia orar por nós? Falei, bom, você sabe que nós vamos orar e alguma coisa acontecer, né? Eu já chegava falando assim. Ela falou, eu sei, porque quando oro por mim eu caio endemoniado, eu quebro tudo. Falei, ainda bem que você está na tua casa, né? Brincando com ela. Daí, só para descontrair, sim. Daí eu falei para ela assim, não, mas vamos orar, porque Deus tem uma obra. A hora que eu levantei a mão para orar, caiu a que estava atrás de mim, endemoniada, e que é o que estava na frente. E pude sim ministrar a libertação na vida das duas, assim, foi muito bonito. A família entregou a vida para Jesus. Então aquilo se tornava muito mais natural. Às vezes entrava num ambiente, já havia já uma manifestação, já havia já um direcionamento de guerra. Anteriormente você tinha que colocar a mão. Colocava a mão, daí já começou a ficar mais intensa. Fui numa festa uma vez, daí o irmão falou para mim, você não gostaria de orar pela minha esposa? Falei, oro, né? Cheio de gente na festa. Fui colocar a mão na moça para abençoar, daí já começou a manifestar um demônio na moça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tô lembrando agora, pastor, de um casamento que uma vez me chamaram pra fazer, né? Eu tava nessa pegada de orar muito. Eu falei, meu, se o povo endemoniado, será que eu vou orar? Que já aconteceu? Já. De eu vir num casamento assim, o pastor... Não no meu casamento, no caso. Foi orar na pessoa do marido, o marido começou a endemoniar. Daí que aconteceu? Eu peguei, falei, gente, ela não tá passando bem, vamos dar um copo de água. Pô, tinha muita gente. Eu não queria constranger a moça. Daí eu falei pro marido, amanhã eu venho aqui. E essa foi uma das maiores experiências que eu tive, pastor Maurício, no nível de libertação. No outro dia eu voltei com mais 2 irmãos para ministrar. A hora que eu encostei o dedo na testa da moça, manifestou o demônio. A hora que ela caiu endemoniada, eu falei, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele olhou para mim e falou assim, você conhece Jesus? Eu falei assim, eu conheço. Ele falou para mim, eu conheço muito mais do que você. Eu falei, pior. Às vezes eu sou meio debochado em algumas coisas. Eu falei assim, pior, né, demônio? Você conhecia ele mesmo, né? Um dia você esteve com ele na glória, você se prostrou diante dele, você o adorou, você reconheceu o senhorio dele na eternidade. Só que tem uma diferença entre eu e você. Ele falou, qual? Eu falei, pra mim existe perdão, pra você não existe. Nossa, ele deve ter ficado furioso. Me xingou do que você possa imaginar, né? Uhum. Eu falei assim, cala a boca, em nome de Jesus, sai dela. E ele, com muito ódio, parece que ela explodiu assim, e saiu. Daí eu fiquei me perguntando em casa, a hora que eu retornei, falei, meu Deus, como o mundo espiritual ele é tão vasto e a gente conhece muito pouco, porque normalmente a gente conhece o que a gente pode ver, mas é aquilo que a gente não vê. Talvez o que a gente vê é 10% dentro de uma totalidade, de uma infinidade de coisas. Então começou a se tornar muito mais forte, unção. A gente começamos a viver um tempo de restauração de dente de ouro na igreja. Muita gente recebeu restauração de dente. Uma menina recebeu 4 dentes naturais que se fecharam na ministração. Assim, jovens que saíram carregados da igreja, embriagados, que não conseguiam ficar de pé. Então todas essas manifestações que hoje a gente vive naturalmente, já começou de lá atrás. Já foi construído lá atrás. Né? Todo mover de unção, algumas experiências proféticas, algumas coisas assim sobrenaturais. Mas eu fui construindo meu ministério em cima disso, de experiência com Deus, relacionamento com Deus, estudo da palavra, procurando ler as escrituras, procurando sempre manter um relacionamento com a palavra de Deus. Então podemos entender que o seu momento decisivo de uma nova unção, né? Irmãos, unção ela é a habilidade. Você viu a habilidade que Deus deu para ele através dessa chave da oração em línguas?
que agora ele estava muito mais hábil, muito mais específico, estava fazendo muito mais fácil, então ele estava em um nível, né, está em um nível de libertação muito maior, e isso foi algo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Sim. Foi... E qual o outro momento assim que você falou assim, poxa, a partir de hoje, sei lá, um encontro com alguém, uma transferência de unção também é válido? Qual outro momento que você falou assim, nossa... Então, daí nesse tempo todo eu acabei me fechando um pouco, daí nós abrimos nosso próprio ministério. E para te falar a verdade, eu sempre orando, buscando a Deus dentro dessa pegada. Não tenho muitos amigos que andam comigo, né? Tem alguns amigos assim que eu amo muito, como o pastor Olívio da Ser Vivo. Porque o chamado pastoral, ele é querendo ou não, chamado de liderança, ele tem essa parte da solitude. Sim, tem essa parte da solitude. Sim. Não é todo mundo que entende, ou não é todo mundo que está aberto a querer ouvir e compartilhar aquilo que você está recebendo e a pessoa querer se alegrar com aquilo. Eu percebo muito isso. E eu tenho alguns poucos amigos, mas amigos assim de Deus. Entre eles o pastor Olívio da Igreja Ser Vivo, que é um grande companheiro, uma igreja que eu amo. Ali tem a Marli, que é a profeta, tem a pastora Regina, o pastor Michel, que é o líder da igreja hoje. Às vezes eu ia congregar com eles lá, participar de alguns cultos, Deus falava muito comigo. E eu comecei a bater de novo nessa pegada de orar, de buscar. E a unção sempre sendo liberada na igreja. Deus começou a usar a pastora Paula com um mover profético mais profundo. E nesse ano, exatamente, foi quando a gente foi pro Sul, que a gente acabou se conhecendo. Ali me... Conta ou não conta? Que eu posso contar? Vou contar. Deixa eu só falar uma coisa. Que eu falei dele. Antes de eu ir pro Sul, nós tivemos o seminário com o pastor Leandro Spentes. Sim. Na minha igreja, no mês de março desse ano. Ali começou a ser um divisor de águas, a nível de unção. Foi maravilhoso, o pastor Leandro foi um instrumento de Deus para trazer algumas chaves espirituais pra gente. A igreja foi muito agraciada, houve uma liberação de unção, de dons. Ele fez uma impartição na minha vida, eu percebi que a unção se tornou mais forte, ela se tornou mais natural, sabe? É difícil explicar, mas com mais naturalidade. Você já conhecia a transferência de unção ou não? Nesse nível não. Não, mas porque mas você tinha a teologia da transferência. Sim, o que eu entendi é o seguinte, Deus usa aquele que busca. Então eu entendi o seguinte, existem algumas chaves espirituais que podem te levar ao nível de unção. Ou oração em línguas, ou adoração, ou jejum, ou um estudo profundo das escrituras. São chaves que se abrem para você ir ao encontro de uma unção de Deus para a tua vida. A questão da impartição, eu não tinha muito entendimento a respeito disso. Não era uma coisa muito comum dentro do meu linguajar, dentro da minha teologia. Eu sabia da importância de impor as mãos, mas não era o mundo que eu estava vivendo como eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou entendendo mais. Você compreende? Compreendo. Daí, a partir do momento que a gente começou a falar, puxa, eu quero isso, que eu comecei a entender que, puxa, para mim ter determinada coisa, eu preciso estar perto daquele que tem para compartilhar comigo, se ele quiser, se o Espírito Santo quiser, logicamente. Sim. Então foi onde a gente teve esse momento, como o pastor Leandro. Daí logo em seguida a gente pôde ir para o Sul, né, para o avivamento lá, Brasil em Chamas, para a gente receber a impartição e tal, do pastor que ministrou, o pastor Ricardo Rodrigues, que na verdade eu acabei sendo muito mais ministrado por outras pessoas, né? Sim. A gente foi com uma expectativa de uma coisa, não aconteceu exatamente como a gente queria, ou como foi proposto, mas enfim, importante que o Espírito Santo estava lá. Sim. E esse é o momento mais importante de tudo. E foi onde a gente acabou se conhecendo, né? Sim. Tremendo, foi. Mas daí de lá pra cá eu tenho tido experiência assim, eu percebi que algumas pessoas que compartilharam, que ministraram na minha vida, têm me ajudado muito. Algumas manifestações do Espírito estão mais ativas. Ele tem compartilhado com a gente que né, ele sempre se moveu na área de libertação, né? E normalmente que se move em área de libertação também se move em área de cura, né? Sim. É uma coisa que casa uma com a outra, né? Sim. Porque a grande maioria das enfermidades são demônios, né? Sim. Não todas, né? Mas a grande maioria são demônios. E Deus tem usado agora, né? O Espírito Santo tem usado ele muito mais evidentemente, com muito mais força, né? E eu quero até aqui trazer um testemunho. Nós tivemos lá em Jacareí com um pastor que eu acabei nem perguntando o nome dele, porque a gente estava lá. Jaderson.
Pastor Jaderson, se estiver ouvindo, Pastor Jaderson, ó, Jaderson. a ministração que fez na minha vida está surtindo efeito, hein? Nós tivemos aquele momento que estava o pastor do Canadá ministrando, né, o John Arnold, e a gente tinha tido um momento de conversa. Quando ele foi orar comigo, que ele ministrou na minha vida, eu caí na unção, e daí depois ele falou para mim, pastor, você já se move em cura? Falei, pastor, eu oro, lógico, sempre orei por pessoas enfermas, mas o meu resultado não é tão bom quanto o resultado na minha área de libertação. Ó, tipo assim, de 10 que eu oro, 4 Deus cura. E eu tenho orado muito, de um ano para cá, para que Deus começasse a liberar, ou me desse dom da cura, ou me usasse em cura, sei lá. Eu queria ser usado na área de cura. E daí ele me disse, falou, a partir de hoje vai começar a ter diferença na tua vida. Você vai perceber uma diferença porque o Espírito Santo está liberando cura. E daquele dia até hoje, todas as pessoas que eu ministrei cura foram curadas. Amém. Glória a Deus. Então eu vejo assim que é aquela impartição. Conta o testemunho da irmã que estava com trombose, não é isso? Sim, temos uma irmã em Cristo, uma amiga, uma filha na fé, que mora no Paraná. Ela teve um acidente de carro 2 meses atrás e por esse acidente ela teve que fazer os exames, né, para constatar, para ver se tinha alguma outra lesão no corpo, e fez uma ressonância. Quando ela fez a ressonância, o médico falou, ó, moça, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você não está com muito problema por causa da batida. A má notícia é que você está com trombos no cérebro. Você está com veias, trombose no cérebro, você está com veias... Coálogos de sangue, né? Está coagulado e você está com veias entupidas. E você está correndo um sério risco de ter um derrame fatal. Então você vai ter que entrar em repouso e não pode mais fazer nenhum tipo de esforço. Enfim, acabou a vida dela, né? No sentido de... porque há 2 tipos de problemas que dá no cérebro. É a falta de sangue, né? E quando estoura a artéria ou a veia. Quando estoura a artéria ou a veia é fatal. Então. Pessoa... E se voltar, não tem... Volta... Não tem. Gera sequelas, uma volta realmente vegetando. Semana passada, eu liguei para ela, tava com saudade dela, e falei assim, poxa, e você, como você tá? Ela falou, André, não tô bem, tô de cama. Isso foi uma palavra de conhecimento que ele teve. Ele entendeu, ele estava com saudade dela, só que na realidade o Espírito Santo estava gerando nele essa saudade para entrar em contato com ela, porque ele queria agir. Eu queria orar por ela. Essa é a palavra eu queria orar por ela. Eu estava com saudade e falei, vou orar por ela. Palavra de conhecimento. Daí ela pegou e falou, não tô bem, tô acamada ainda. Até usou esse termo, falou, ó, falei para Deus, se ele puder que ele me recolha, porque eu não quero mais estar nessa condição. Não estou bem, sinto muitas dores de cabeça, muita tonteira. Não posso me locomover. E eu falei pro senhor, se for para me ficar numa condição de cama, eu prefiro partir. Daí eu falei para ela, posso orar por você? Eu queria orar por você, Deus tem feito algumas curas aqui na igreja. Ela falou, pode. Daí nós ministramos, oramos junto, eu orei por ela, ministrei cura. Detalhe, ela mora lá no Paraná, perto de São José do Pinhais, ali perto de Curitiba, naquela área metropolitana de Curitiba. Isso foi na terça. Na sexta-feira ela mandou uma mensagem. Ó, tenho notícia para te dar. Daí eu liguei para ela, já vi que a voz dela já era outra. Já mudou o ânimo. Já tava conversando assim, normalmente, de boa, feliz. Falei, ei, minha benção, conta aí o que foi. Falou assim, ó, fui pro médico sexta-feira, daí eles fizeram uma nova bateria e a benção é que não existe mais nenhuma trombose ou trombos no meu cérebro. Uau, glória! Não tenho mais nada. Glória a Deus. Já tô recuperada, já tô voltando à minha vida normal e eu queria te agradecer pela oração daquele dia. Glória a Deus. Falou assim que imediatamente depois de orar, as tonteiras tinham passado, as dores já tinham saído, mas ela não imaginava o efeito Glória a Deus. da cura. Então é isso aí, irmãos. Irmãos, é fenomenal. O que eu posso dizer para vocês, andem com gente que tem visão, tem unção, que esteja disposto a servir. E você vai colher resultados na tua vida, porque você vai ser agraciado. Eu gosto muito do Salmo 133, que fala que o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba, sobre as vestes, vai até a orla. Vai até a orla. A unção é isso. Se você está num lugar onde a unção do seu pastor, a unção dos seus líderes, você vai colher o fruto dessa unção na tua vida. Sim. Você vai colher o fruto do mover do Espírito Santo em você. Sim, é nítido, irmãos, quando você
vai de coração aberto, né? E você é direcionado por Deus para isso, que também não adianta você ir, né, pastor, sem a direção. Sim. Não vai acontecer nada. Você vai gastar dinheiro, vai viajar para... Não adianta. Você tem que ter uma direção certa, uma convicção que é o seu tempo. Porque até para transferência tem um tempo, né, pastor? Não adianta. Deus não pula etapa, irmãos. Deus não pula casinhas, não. Ele pode acelerar, ele pode fazer você correr. Mas pular a situação, ele não pula. O Irineu Grubert fala sobre isso, né? Sim, o Irineu Grubert. Ele acelera. Eu acredito o seguinte, que a disciplina é uma das chaves para a gente entrar no mover de Deus. A constância, né? Constância, perseverança. Nada... A pergunta é, por que Deus me daria algo? Como eu usaria aquilo que Ele quer me dar? Mas eu não se eu perguntasse para você, pastor Maurício, convence Deus para Deus tornar você uma pessoa rica. Por que Ele iria tornar você uma pessoa rica? Quais as motivações? Qual seria o objetivo de Deus investir em você algo? Qual retorno estaria para o reino? A grande questão é essa. Deus, o que Deus pode fazer que eu possa trazer retorno para o reino? Porque uma coisa é eu querer orar por alguém por misericórdia, para servir a Deus, e eu querer orar por ego. Eu tenho unção. Eu sou usado por Deus. Irmãos, é tão interessante, né, que eu e o pastor, a gente compartilha muito do mesmo coração e da mesma visão, né? Há inúmeros testemunhos que nós estamos vivendo. Mas a gente não pega esses testemunhos e cria um ministério em cima dos testemunhos. Porque, não sei ele, mas eu falei para o senhor, se é para eu fundamentar meu ministério, vai ser em cima da palavra. Sim. Ensinamento da palavra. Os sinais vão seguir a palavra. Os sinais são uma confirmação natural daquilo que você prega. Sim. Lógico, todas as pessoas querem ter de alguma forma um direcionamento daquilo que está acontecendo. Sim. Lógico, vamos imaginar, se você fala assim, eu quero ir numa igreja. Você vai na igreja, você quer ir nessa igreja por quê? Porque naquela igreja há um mover. Naquela igreja há uma palavra, naquela igreja há alguma coisa que vai agregar na minha vida. Então é natural que os sinais, dentro daquilo que é nossas características, eles ocorram naturalmente. Então, vamos supor, você tem um ministério profético. É natural que Deus te use em momentos para trazer uma palavra de conhecimento, uma revelação, uma profecia, não é? Te deu uma visão, faz parte, é natural. Você não precisa de forçar para acontecer. Da mesma forma comigo, em algumas coisas, elas acontecem com naturalidade. Elas acontecem de uma forma normal, você entendeu? Eu costumo dizer que o pastor André é como eu, né? A gente não explora os milagres de Deus. Os milagres são de Deus, para quê? Né? São consequências naturais de para acrescentar a fé, para mostrar para nós mesmos que Deus fez. Ele liberou também uma palavra de cura sobre a vida da minha mãe. Então, um testemunho maravilhoso, extraordinário. Né? E tem 15 dias ela fez uma bateria de exame de sangue lá. Rapaz, foi mais de 10 tubinhos de sangue. E saiu o resultado. Eu peguei o resultado e comecei a ler, pegando os valores de referência. Falei, mãe, a senhora, pela idade que a senhora tem, tá bom negócio aqui, viu? Tá melhor que você, né? Tá melhor que eu. Falei, rapaz, tá muito bom isso aqui. Nem parece que a senhora fez químio aqui há 20 dias atrás. Porque é Deus. Não tem como explicar. Até os médicos falam assim, mas pra mim a senhora não sairia da mesa. A senhora tá andando aí, tá comendo. Já fez até a feijoada, nem convidou o pastor. Então, fez a feijoada. Uma feijoada lá. É bênção de Deus. Amém, pastor. Deixa eu, uma palavra pro povo que está... Meus irmãos, o Senhor, ouvindo o Senhor, conhecendo o Senhor. Irmão, esse aqui é o pastor André, da gente simples, humilde. Onde é que fica a tua igreja, pastor? Fica aqui no bairro do Mogilar, aqui em Mogi das Cruzes, né, na rua Doutor Deodato. Nós temos culto sexta e domingo, né, sexta à noite, às 7h30 e domingo às 19 horas. O que eu quero deixar para vocês, queridos... ele está com um projeto, vai sair esse projeto, ele está fazendo as transmissões da palavra, do culto que eles têm, pela internet, né, pela página que eles estão criando. Então, sim, vamos orar que, independente de onde você estiver, você se identificou com o pastor, está sem igreja, está distante, está em outro país, quer conhecer mais do ministério do pastor André, fique ligado aí que a gente vai estar avisando vocês quando tudo estiver disponível. Quero deixar para os irmãos o seguinte: nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos um companheiro chamado Espírito Santo que jamais nos abandona. Se você aprender a ter um relacionamento pessoal com Ele e aliar o seu relacionamento, a vida de oração, com comunhão com a palavra, você vai ser suprido naquilo que você precisa, naturalmente. O fruto, ele vai ser gerado na tua vida de uma forma natural, porque é a obra do Espírito Santo em nós. A Bíblia fala o seguinte,
é uma coisa que eu tenho no meu coração. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós aliarmos o desejo de buscarmos uma vida de santidade e buscarmos o desejo de vivermos uma vida em paz com todas as pessoas, naturalmente as pessoas vão olhar e vão ver Jesus em nossas vidas. E vão perceber o quanto vale a pena ser cristão. Não é? Amém. Só de você saber que um dia você vai estar toda a eternidade com o Senhor, vale a pena a gente passar por qualquer situação, sejam elas difíceis, sejam provas, sejam lutas. Como o apóstolo Paulo fala, assim, as coisas que acontecem nessa vida presente aqui, não tem peso para se comparar com a glória que em nós um dia há de ser revelado. Então, ande com Jesus, não abra mão da tua fé em Jesus, não abra mão, não negocie sua fé por nada. Continue amando, servindo e honrando o nosso Salvador Jesus Cristo, que no final você vai ver que vai valer a pena. Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. É isso aí. Fico feliz demais de ter gravado esse podcast, né? Esse AvivaCast. No próximo tema, tenho certeza que a gente vai gravar vários outros. Vamos falar sobre avivamento, vamos falar sobre o nome de Deus, sobre graça transformadora, sobre vida cristã, que é a área que o pastor mais tem atuado nesses dias, né? Aconselhamento, direcionamento sobre vida cristã. Tenho certeza que vai ter muita coisa boa ainda que nós vamos estar compartilhando. Prazer estar com vocês, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Obrigado, pastor André. Amém. Obrigado por ter aberto tua casa, preparado esse tempo para nós. É uma honra receber você. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes para tua vida, para tua família, para o teu ministério. E a glória da segunda casa, né? Vai ser maior. Muito maior que a da primeira. Em nome de Jesus. Amém. Porque quem reina e governa sobre nós é Cristo. É Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado.